Olá, olá, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil. Na aula de hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos para falarmos sobre o objeto do direito. Na primeira aula do nosso curso falamos sobre os sujeitos do direito, identificamos que normalmente, naturalmente, o sujeito do direito é uma pessoa, que pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa natural. Excepcionalmente, pode ser que figure como sujeito de uma relação jurídica um ente despersonalizado, tal qual o espólio, a massa falida, a herança jacente, a herança vacante, o condomínio. Mas, normalmente, são pessoas naturais ou jurídicas. Por isso que, no último bloco, falamos sobre a personalidade. Identificamos o que é personalidade, qual é o início da personalidade. Falamos também sobre a capacidade de direito e a capacidade de fato. Capacidade de direito que toda pessoa tem. Capacidade de fato que é gradual. Nem todos têm. Na verdade, no contexto da capacidade de fato, também chamada de capacidade de exercício, é que surge a teoria da incapacidade, à luz do artigo 3º e artigo 4º do Código Civil. Identificamos os absolutamente incapazes, menores de 16 anos, e os relativamente incapazes, maiores de 16, menores de 18, ébrios habituais, viciados em tóxico, aqueles que por causa permanente ou transitória não podem exprimir sua vontade, e os pródigos. E desta forma, encerramos os nossos estudos de noções básicas sobre o sujeito. Damos sequência agora para falar sobre o objeto. E eu fiz questão de voltar aqui na última aula, porque foi na última aula que nós analisamos e nós identificamos que uma relação jurídica, qualquer que seja, relação jurídica de direito de família, relação jurídica de direito sucessório, relação jurídica de direito obrigacional, que é a que mais nos interessa no momento, é composta por sujeitos e objetos. E lá falamos que os sujeitos são pessoas jurídicas, naturais, às vezes, entes despersonalizados. Nessa aula falaremos sobre o outro elemento essencial da relação jurídica, que é o objeto do direito. Percebam, e eu chamo a atenção dos senhores para esse fato, se não é sujeito, é objeto, meus caros. Se não é pessoa, no direito é coisa. Desta forma, nós vamos identificar os objetos do direito como sendo as coisas, como sendo os bens jurídicos. Objeto da relação jurídica será uma coisa, será um bem jurídico. Aqui entendido como aquele bem que tem valor patrimonial e que, por esta razão, pode ser incluído no patrimônio de uma pessoa. Por isso que ele é o objeto do direito. Percebam, o objeto do direito é aquele sobre o qual o sujeito do direito pode exercer poder. O objeto do direito é aquele sobre o qual o sujeito do direito pode exercer o seu poder. O destaque que fazemos é para o fato de que este objeto tem que ter natureza patrimonial. Ou seja, possa ser incorporado ao patrimônio de uma pessoa, ao patrimônio de um sujeito.
sujeito do direito. Aqueles que exercem os atos jurídicos, aqueles que titularizam os direitos e assumem as obrigações. E o objeto do direito é aquele sobre o qual o sujeito exerce o seu poder. O objeto do direito é uma coisa, é um bem jurídico, de natureza patrimonial, que pode ser estimado economicamente, que pode ser incorporado ao patrimônio de uma pessoa. Agora, se nós estamos falando de coisas, e esse é o nosso objetivo, importante observar que o legislador, ele se preocupou com as variadas classificações de coisas. Esta foi a preocupação do legislador. Nós buscamos aqui um conceito doutrinário. Se não é pessoa, é coisa. O bem jurídico é aquele que, dotado de natureza patrimonial, passível de estimação econômica, possa ser incorporado ao patrimônio de determinado sujeito. Isso aqui nós buscamos na reflexão doutrinária e uma interpretação invertida a partir do que entendemos de sujeitos. Mas o legislador, e provavelmente é isso que vai cair na sua prova, o legislador se preocupou com a identificação das variadas espécies de bens. Esta foi a preocupação. E é muito provável que isso será cobrado na sua prova. As múltiplas, as variadas classificações de coisas apresentadas pelo Código Civil. E a primeira classificação é quanto à mobilidade. A primeira classificação é quanto à mobilidade, onde encontraremos os bens imóveis, os bens móveis e os bens semoventes. Quanto à classificação, eu dizia, existem 3 espécies de bens: bem imóvel, bem móvel e bem semovente. O bem imóvel é o solo e tudo quanto lhe incorporar natural ou artificialmente. Cá, para nós aqui, muito tranquilo de entender, né? Esse pedacinho da matéria dá para ir pela lógica, porque a gente utiliza isso aqui no dia a dia, né? Imóvel, como o nome sugere, é aquele que, ao menos em tese, não pode ser movido, né? É o bem que está fixado no solo, e o próprio solo. Por isso afirmamos que os bens imóveis, à luz do artigo 79, é o artigo 79 que nos diz, são bens imóveis o quê? O solo, e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Então, é a casa, é o prédio, é a árvore que, enquanto estiver incorporado no solo, é bem imóvel. Consideramos imóvel, portanto, aquele que, ao menos inicialmente, não pode ser movido. O solo e tudo quanto lhe incorpora. Natural ou artificialmente. Professor, isso aqui é moleza, eu não vou errar de jeito nenhum na prova. Perfeito, eu tenho certeza absoluta. Só que se na sua prova caiu o seguinte: quanto à classificação de bens, qual é a natureza da herança? A herança, você sabia, é considerada juridicamente como um bem. Sabia disso? Se não sabia, então anota. Porque aqui já é mais provável de ser cobrado, né? A herança é juridicamente considerada como um bem. Não interessa se o indivíduo que morreu tinha 10 imóveis,
30 carros, R$ 1 milhão. Falecido o indivíduo, todos os seus bens se tornam um só, chamada herança, que é considerada por lei como um bem único e indivisível. Até que momento? Até a partilha, meus caros. É por isso que no direito das sucessões nós trabalhamos com porcentagem, com frações. Lá em casa nós somos 4 filhos. Se o meu pai falece, todos os bens que ele tem, imóveis, móveis, automaticamente se tornam herança. E não tendo ele deixado nenhum testamento, 25% desse bem, herança, é meu. 25% do meu irmão, 25% da minha irmã, 25% da minha outra irmã. E essa herança, como bem único e indivisível, existirá até o momento da partilha. Lá na partilha é que nós identificaremos o que dentro da herança que ficará para mim, o que ficará para minha irmã, o que ficará para outra irmã. Mas até a partilha, um bem só, chamado herança. 25% meu, 25% do meu irmão, 25% da minha irmã, 25% da minha outra irmã. A herança. Qual é a natureza jurídica da herança? A herança é um bem imóvel ou um bem imóvel? Anote aí. A herança é um bem imóvel. A herança é um bem imóvel, ainda que composta apenas por bens móveis. Percebeu o que eu disse? A herança é um bem imóvel, ainda que composta apenas por bens móveis. O indivíduo faleceu, não deixou nenhuma casa, nenhum terreno. Não. Deixou 3 carros e R$100 mil na conta. Bens móveis. Perfeito. Mesmo que todos os bens deixados pelo falecido sejam bens móveis, a herança, que compreende a totalidade, de forma indivisível até a partilha, a herança é imóvel. De onde você tirou isso, professor? Aqui, ó, do artigo 80. O artigo 80, esse, muito provável de cair na sua prova, vai nos trazer o que chamamos de imóveis por força de lei. Imóveis por força de lei. Porque é muito fácil identificar o que é um bem imóvel. Aquela casa ali é um bem imóvel. Aquele terreno ali é um bem imóvel. A fazenda, um bem imóvel. É muito fácil. Só que o legislador nos traz aqui um pequeno rol de imóveis por força de lei. E aí ele me diz, consideram-se imóveis para os efeitos legais os direitos reais sobre imóveis. Os direitos reais sobre imóveis. Ô, professor, como assim? Uma hipoteca, por exemplo, é um direito real sobre um bem imóvel. O usufruto. O direito do promitente comprador do imóvel é um bem imóvel. Artigo 1225 do Código Civil. Artigo 1225 do Código Civil vai nos trazer ali o rol dos direitos reais. E logo após o inciso primeiro é o direito real de propriedade, a gente vai encontrar lá variados direitos. Direitos reais, servidão, usufruto, uso, habitação, hipoteca, anticrese, penhor. Os direitos reais sobre imóveis, desses que falei, uso, habitação, hipoteca, anticrese, servidão. Os direitos reais sobre imóveis são, por força de lei, considerados
considerados como bens imóveis também. É o que nos diz o inciso 1º do artigo 80. E as ações que os asseguram. Consideram-se imóveis para os efeitos legais os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Além disso, professor, onde que está o tal da herança? Aqui, ó. O direito à sucessão aberta. O direito à sucessão aberta. O direito à sucessão aberta é considerado bem imóvel. E por direito à sucessão aberta, entenda, herança. Herança. O direito à sucessão aberta, ou herança, é considerado por força de lei como bem imóvel. As consequências disso são muitas. Nem vou entrar no mérito, porque não cai direito sucessório na sua prova. Mas consequências disso aqui, ó, são variadas. Por exemplo, uma só, para você não ficar na vontade. Eu sou casado na comunhão universal de bens. De fato, o que eu recebo por herança não comunica com a minha esposa. Mas o Código Civil vai me dizer que para eu alienar bens imóveis, ainda que particulares, eu preciso de outorga da minha esposa, eu preciso de vênia conjugal, eu preciso de outorga uxória. Pelo fato de ser casado na comunhão parcial de bens, se eu, Stanley, pretender vender um imóvel, ainda que seja só meu, eu preciso de outorga uxória. Preciso de concordância com minha esposa. Pois bem, falecendo meu pai, antes da partilha, eu posso alienar o meu direito sobre a herança. Eu falei com os senhores que lá em casa somos 4 filhos. Se o meu pai morre hoje, 25% da herança é meu. E se eu quiser, eu posso vender. Antes da partilha, eu posso vender para você. Vou fazer uma cessão de crédito hereditário. Vou te transmitir onerosamente os meus 25% na herança. Você vai me pagar ali 300 mil reais, por exemplo. Ok. Só que para a validade desse contrato, pelo fato da herança ser considerada como um bem imóvel, a minha esposa tem que assinar também esse contrato que vou fazer com você. Percebeu? Um dos efeitos. Apenas um dos efeitos que eu destaco para a nossa reflexão. Ok? Perdão. O que é bem imóvel? Muito simples. Preciso que você guarde, notadamente esses imóveis por força de lei. Ao lado dos imóveis, nós temos os móveis. O que se entende por bem móvel? Aqueles que são passíveis de movimentação. Os bens móveis são aqueles que podem ser movidos ou removidos. Por isso, artigo 82 do Código Civil vai nos dizer: são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da sua substância ou da destinação econômico-social. São considerados bens móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da sua substância ou da destinação econômico-social. Perfeito? Passíveis de movimentação. Não tem como errar isso, professor. Eu sei que não. Por isso que eu quero a atenção dos senhores com aqueles que são móveis por força de lei. Da mesma forma que nós temos alguns bens que são imóveis por força de lei, os direitos reais sobre bens imóveis, o direito à sucessão aberta, nós também temos bens que são móveis por força de lei. A energia elétrica é bem móvel ou é bem imóvel? E aí, se isso cair na sua prova?
que você vai responder? Você vai responder que é bem móvel. Porque o legislador, no artigo 83, nos diz: consideram-se móveis para os efeitos legais, inciso 1º, as energias que tenham valor econômico. Inciso 2º, os direitos reais sobre imóveis. Por exemplo, o penhor. Penhor é um direito real de garantia sobre bem imóvel. E as ações correspondentes. Inciso 3º, os direitos pessoais de caráter patrimonial. Os direitos pessoais de caráter patrimonial. Como assim, professor? O meu crédito. Eu te emprestei 50 mil reais para ser pago no dia 23 de novembro. Até o dia 23 de novembro eu não posso te cobrar. Mas eu posso vender esse crédito que eu tenho contigo para o Luiz, para o professor Luiz. Posso. Por isso, o crédito que eu tenho de 50 mil reais com você é, por força de lei, considerado bem móvel. Perfeito? De fato, pessoal, não tem como errar bem imóvel e móvel. A minha preocupação, e o que eu peço que tenham atenção, é com os imóveis por força de lei, direitos reais sobre bens imóveis, direito à sucessão aberta, e os móveis por força de lei, que são as energias que tenham valor econômico, os direitos reais sobre bens móveis e os direitos pessoais de caráter patrimonial, por exemplo, um crédito, que pode ser alienado por cessão de crédito. Por exemplo, um débito que pode ser alienado por assunção de dívida, bem móvel por força de lei. Tá? Nessa classificação ainda existem os semoventes, que, na verdade, é uma subespécie dos móveis. O que é um semovente? Semovente é um bem que se move sozinho. É um animal, por exemplo. É um animal. Perfeito? Então, quanto à mobilidade, o bem pode ser imóvel, móvel. E tem uma subespécie de móvel, que é o semovente, aquele que se move sozinho por força própria. Portanto, um animal. Beleza? Ótimo. Tranquilinho, porque isso aqui faz parte do nosso dia a dia. Mas e se na sua prova cai acerca de um bem infungível? Você saberia me dizer? O que é um bem fungível e um bem infungível? Você saberia me dizer? Se não sabe, a partir de agora saberá. Fungibilidade significa, meus caros, substituição. Substituição. Portanto, quando eu afirmo que um bem é fungível, isso significa que este bem pode ser substituído por outro, de mesmo gênero, quantidade ou qualidade. Eu gosto de vinhos, né? E de vez em quando compro vinhos pela internet, e eu compro lá pelo rótulo. Eu quero aquele vinho chileno, tal. E lá no estoque do vendedor tem muitos vinhos. Qualquer vinho daquele rótulo, com aquelas características que eu identifiquei, ele pode pegar, colocar no correio e me entregar. Qualquer um deles. Ele tem ali centenas, ele tem ali milhares de vinhos daquela marca, daquela safra, daquele modelo que eu escolhi. E qualquer um deles que o vendedor escolher colocar no Correios e me entregar vai satisfazer, porque foi o que eu comprei. Você entra num site de determinada loja, escolhe lá um computador, marca tal, modelo tal, com tais características e configurações. Tem lá 10 em estoque. Qualquer dos 10.
que a loja mandar entregar para você satisfaz sua pretensão. Então, você percebe que esse bem é, portanto, substituível por outro de mesmo gênero, qualidade, quantidade. Ou seja, existem vários bens com aquelas mesmas características. Se é assim, então esse bem ele é fungível. Bem fungível é o bem móvel, ou os bens móveis, né? Bens fungíveis. São os bens móveis que podem ser substituídos por outros de mesmo gênero, espécie, quantidade e qualidade. Artigo 85 do Código Civil. Feito? É o computador que você compra lá na loja, é o carro que você está escolhendo lá na concessionária para comprar, é o vinho que eu comprei pela internet. Bens fungíveis. Bens que são substituíveis por outro de mesmo gênero, espécie, quantidade e qualidade. Contrário senso, os bens infungíveis são insubstituíveis. Bens infungíveis são bens, portanto, que não podem ser substituídos por outro de mesmo gênero, espécie, quantidade ou qualidade. Eu arrematei um quadro de Michelangelo. Eu arrematei uma obra de arte do famoso Picasso. Só tem uma. Só tem uma obra com aquelas características. Portanto, aquela obra não pode ser substituída por outra, de mesmo gênero, quantidade, qualidade. Eu arrematei o piano de Beethoven, um piano que o Beethoven teve quando era criança. Ainda que exista outros pianos daquela mesma marca, aquele que foi tocado por Beethoven, por essa razão, é único. E sendo único, não pode ser substituído por outra. De mesmo gênero, espécie, quantidade ou qualidade. Bens fungíveis são bens substituíveis. Bens infungíveis são bens que não podem ser substituídos por outro de mesmo gênero, espécie, quantidade, qualidade. Por exemplo, um quadro famoso, uma escultura famosa e etc. Quanto à durabilidade, os bens podem ser consumíveis ou inconsumíveis. Aqui também não tem segredo nenhum, né? Bens consumíveis são aqueles que, à medida que são utilizados, se deterioram, né? E chegando em algum momento de ser extinto, né? De acabar. Bens móveis que são destruídos à medida que são utilizados. Por exemplo, o combustível, que está caro e que eu coloquei no meu carro hoje. É um bem móvel, o combustível é um bem móvel. Consumível, porque à medida que eu utilizo, ele se destrói. Os alimentos que eu comprei no supermercado, da mesma forma, consumíveis. E contrário senso, sem perder tempo, os inconsumíveis são aqueles que não se deterioram, que não se destroem à medida que são utilizados. Portanto, são os bens que mantêm a substância à medida que são utilizados. Suportam a utilização regular, sem que isso implique em deterioração, em perecimento. É o caso do meu carro, né? Ainda que, talvez, se eu utilizá-lo por 20, 30 anos, mais cedo ou mais tarde, ele vai se deteriorar, mas ele suporta um grande tempo de utilização. Por isso ele é inconsumível. Moleza, moleza. Não fica querendo criar dificuldades, não. Não existe. Próxima classificação, quanto à divisibilidade. Os bens podem ser
divisíveis ou indivisíveis. Esta aqui é uma classificação que interessa para o direito das obrigações. Bens divisíveis são aqueles que podem ser fracionados sem prejuízo da sua substância, do seu valor econômico. E bens indivisíveis, por sua feita, são aqueles que não podem ser fracionados, são aqueles que não podem ser partilhados, sem prejuízo da sua utilidade, da sua serventia. Esta é uma classificação, como disse, que interessa para o direito das obrigações. Lá no direito das obrigações, a partir do artigo 257, nós vamos encontrar as chamadas obrigações divisíveis, indivisíveis e solidárias. E nesse contexto é que me interessará esta classificação. Bens divisíveis são aqueles que podem ser fracionados sem prejuízo da sua essência ou finalidade socioeconômica. É o caso do dinheiro, é o caso dos grãos, de soja e etc. Ações, né? Cotas sociais e etc. E os bens indivisíveis são aqueles que não podem ser fracionados sem prejuízo da sua utilidade. Por exemplo, um animal vivo, né? Um animal vivo. Como disse, essa classificação interessa para o direito das obrigações. Porque o artigo 257 do Código Civil vai me dizer que, se eu emprestar R$200.000 para você e para o Luiz, e não falar nada mais do que isso no nosso contrato, apenas que eu estou emprestando R$200.000 para você e para o Luiz, no mesmo contrato, porque vocês querem abrir um escritório juntos, né, ou abrir um mercado junto, algum investimento, o legislador vai me dizer que, ainda que se trate de apenas um contrato, como o dinheiro é divisível, então você me deve 100 e só 100. O Luiz me deve 100 e só 100. Por conta da divisibilidade. Dinheiro tem como ser fracionado. Dinheiro tem como ser partilhado. Por um só contrato, eu emprestei R$200.000 para você e para o Luiz. Para um investimento que farão. Ainda que seja apenas um contrato, como eu nada dispus sobre solidariedade, você me deve 100 e eu só posso te cobrar 100. O Luiz me deve 100 e eu só posso cobrar 100 dele. Se o Luiz me pagar os 100, você não me pagar a sua quota, e imaginar que não tenha condições de pagar, seja por suficiente, eu não posso cobrar a sua quota do Luiz. Eu não posso. Porque a obrigação, em regra, é divisível. O legislador, no artigo 257, vai nos dizer que, sendo o objeto divisível, e vários sendo os devedores, a obrigação presume-se dividida em quotas iguais e individuais. Ainda que seja apenas um contrato, que tenha por objeto R$200.000, você deve 100, ele deve 100, porque o objeto é divisível. Se eu quero me assegurar de eventual insolvência de um dos dois, terei que convencionar o que nós chamamos de solidariedade. Terei que convencionar. Aí sim, se eu emprestar R$200.000 para vocês e expressamente estipular solidariedade, poderei cobrar 200 de você, só de você, ou 200 só do Luiz, ou 100 e 100, aí eu decido. Aí eu tenho segurança. Mas a solidariedade não se presume, artigo 265. A divisibilidade aqui se presume. Por isso que esta classificação influencia lá. Agora, se eu estou comprando um cavalo de vocês dois, não tem como eu cobrar metade do cavalo dele, metade do cavalo de você. Porque o cavalo é um bem indivisível. Aí a nossa obrigação será, consequentemente, uma obrigação também indivisível. Para a sua prova, moleza. Para a sua prova, moleza,
né, porque não está previsto direito obrigacional. A próxima classificação é quanto aos bens considerados singularmente. Próxima classificação é quanto à singularidade, portanto. Os bens podem ser singulares ou coletivos. Qual a diferença entre eles? Bens singulares são aqueles considerados na sua individualidade. Bens que, ainda que reunidos, são considerados de per si, são considerados individualmente. Eu estou te vendendo o meu carro, a minha moto, a minha lancha. Ainda que por um contrato esteja vendendo todos esses bens, cada um deles é considerado individualmente. O carro, a moto, a lancha. Por isso, bens singulares. Bens singulares são aqueles considerados na sua individualidade. Bens que, ainda que reunidos, são considerados de per si. É o caso de um livro. Eu estou te vendendo um livro que acabei de escrever sobre direito das sucessões. Estou te vendendo o meu carro. Estou te vendendo um cavalo manga larga que eu tenho lá na minha fazenda. Bens singularmente considerados. Já os bens coletivos são aqueles considerados dentro de uma universalidade. Bens coletivos são aqueles considerados como uma universalidade. Ainda que exista ali vários bens, eu não estou preocupado com cada um deles considerado ali individualmente. Não estou. A minha preocupação é com esses bens na totalidade, na universalidade. Por isso, coletivos. Por exemplo, quando eu te vendo a minha biblioteca. Você vai lá em casa, olha a biblioteca que eu tenho e fixa ali um valor, eu vou te vender minha biblioteca inteira. Você não está preocupado com aquele bem individualmente, com aquele livro, com aquele outro livro. Não, você está comprando a biblioteca como um todo. Um bem coletivo, portanto. Eu estou te vendendo uma manada. Eu estou te vendendo um rebanho que tenho lá na minha fazenda. Bem coletivo. Bens constituídos, portanto, por uma universalidade. A herança, que é bem imóvel, acaba também sendo um bem coletivo. Porque eu não estou te vendendo aquele carro dentro da herança, eu estou te vendendo os meus 25% sobre a herança, que compreende um grupo de bens, uma universalidade. De fato, bens constituídos por uma universalidade, de fato. Uma pluralidade de bens singulares que, uma vez reunidos, são considerados como um bem apenas. Como um todo homogêneo. É o caso de uma manada, é o caso de um rebanho, é o caso de uma frota, de uma biblioteca, e assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Perfeito? Mais uma classificação, portanto. Quanto à singularidade, bens singulares, que são aqueles considerados individualmente, ainda que reunidos, nós consideramos cada bem na sua singularidade, na sua individualidade, de per si, e os bens coletivos são aqueles que compreendem uma reunião de bens singulares, mas que são considerados no todo. No todo. Eu tenho vários bois, mas não me interessa cada um deles, me interessa a totalidade. Eu tenho vários livros, mas eu não estou interessado eu não estou preocupado com cada um na individualidade. Não, porque eu estou te vendendo a totalidade. Bem coletivo, portanto. Próxima classificação
esta aqui, muito, muito, muito importante, cobrada reiteradamente em provas de concurso público, é a classificação de bens reciprocamente considerados. Os bens reciprocamente considerados se dividem em principais e acessórios. Os bens principais são aqueles que existem por si só. São aqueles que são independentes. Os bens acessórios, por sua feita, são aqueles que existem para completar o principal. Perceberam? Os bens principais são aqueles que existem por si só, abstrata ou concretamente. Não dependem de nenhum outro para existir e para cumprir a sua função. Já os bens acessórios são aqueles que dependem da existência de um bem principal e que, na verdade, servem para complementar o principal, para ampliar a sua utilidade, para embelezá-lo, para conservá-lo. Ou seja, os bens acessórios são aqueles que estão diretamente relacionados e dependentes de outrem. Bens que dependem da existência de um principal para cumprir a sua utilidade. Aqueles que existem, cuja existência supõe a de um bem principal. Pensem comigo aqui, ó. Tem ali um carro. O meu carro perde a função se não tiver um som? Se não tiver ali um som automotivo, perde a função? Não, não perde. A função dele é rodar aí, né? Isso não. Ele não depende do som automotivo para existir. Portanto, nessa relação, é o bem principal. Agora, ainda que você consiga ligar o seu som automotivo fora de um carro, como o nome sugere, é um som automotivo. O som automotivo serve e pressupõe a existência de um automóvel. Por isso, ele é um bem acessório. O legislador vai identificar 3 espécies de bens acessórios: frutos, produtos e benfeitorias. Os frutos são aqueles bens acessórios que são produzidos reiteradamente sem perda da substância do bem principal. Então, é o caso de uma árvore, por exemplo, fruto natural. Fruto natural, uma árvore de manga. Aqui na LAC tem alguns pés de manga. E todo ano dá manga, cai manga, depois vem manga, cai manga. Frutos são produzidos reiteradamente e são explorados reiteradamente sem perda da substância do bem principal. Já o produto é aquele bem que, retirado do bem principal, causa, periodicamente, né, a sua perda, a sua deterioração. Eu venho do Espírito Santo. Lá no Espírito Santo nós temos várias pedras, né? Pedras de granito. E aí, de vez em quando, você vê lá aquelas, né, pedras enormes lá, e a exploração. Aquilo ali é produto, porque não nasce de novo, né? Uma vez que coloca lá as dinamites e tira lá aquele bloco de pedra para poder fazer a limpeza, a comercialização, não nasce de novo. Produto. E, por fim, benfeitorias são acessórios construídos de forma anexa num bem principal.
Eu tenho uma casa e resolvi que vou colocar ali naquela casa uma piscina. Essa piscina é uma benfeitoria, é um acessório construído de forma anexa ao bem principal. Decidi que eu vou abrir ali 2 novas janelas, né, e vou colocar ali 2 janelonas bonitas. Acessórios. Vou colocar um portão eletrônico. Acessório. Benfeitorias. 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 O legislador vai classificar essas benfeitorias em 3 espécies: benfeitorias necessárias, benfeitorias úteis e benfeitorias voluptuárias. As benfeitorias necessárias são aquelas indispensáveis para a conservação do bem. Diria até benfeitorias urgentes. Imagina que está pegando fogo aqui na parte elétrica da minha casa. Então eu refaço a parte elétrica. Uma benfeitoria, né? Um acessório que valorizou o bem, de certa forma. Mas que era preciso. Porque se eu não fizesse isso, mais cedo ou mais tarde, pegaria fogo e a casa poderia vir até a perecer. Era necessário que se fizesse. Benfeitoria necessária, urgente, indispensável para a manutenção, para a conservação do bem. As benfeitorias úteis são aquelas que não são urgentes, não eram indispensáveis para a manutenção, para a conservação do bem, mas amplia a utilidade do bem principal. É o caso, por exemplo, de um portão eletrônico. É o caso, por exemplo, de uma rampa, da construção ali de uma garagem, da cobertura de uma garagem, da colocação de cerca elétrica. Não era indispensável, mas é útil para o bem principal porque garante segurança. Garante segurança. Já as benfeitorias voluptuárias são aquelas de mero embelezamento. Vaidade. Vaidade. Eu quis colocar ali 2 pilares romanos, né, no meu jardim. Precisava? Não precisava. Trouxe alguma utilidade? Não, não trouxe nenhuma utilidade. Questão de embelezamento, questão de vaidade. Quis colocar ali um chafariz, quis colocar uma fonte. Benfeitorias voluptuárias. Percebam o seguinte. Bens principais são aqueles que existem por si só, de forma abstrata, de forma concreta. E bens acessórios são aqueles bens que estão diretamente relacionados ao principal. São aqueles que dependem da existência de um bem principal, que complementam o principal. O legislador traz 3 espécies de acessórios: frutos, produtos e benfeitorias. Frutos, aqueles que são colhidos periodicamente, e essa colheita não causa perda na substância do principal. Produtos são aqueles que são reiterados, mas à medida que são retirados, causam a perda do principal. E benfeitorias são construções anexas. Podem ser necessárias, úteis ou voluptuárias. Benfeitorias, frutos, produtos, são bens acessórios. São bens acessórios. Agora, eu não posso confundir os bens acessórios com pertenças. E aqui está o X da questão. Bancas como a CESP são apaixonadas por essa partezinha da matéria,
sobre bens. Acessórios não se confundem com pertenças. E eu digo isso pelo seguinte: é muito importante identificar o que é um acessório, porque lá no artigo 233 do Código Civil, o legislador diz que, no silêncio do contrato, presumo que os acessórios do bem principal estão abrangidos pelo contrato que objetiva a alienação do principal. A pessoa esclarece um pouquinho melhor, sim. Estou te vendendo o meu carro. Quando você olhou o meu carro, tinha lá uma rodona de liga leve linda. Tinha lá um sonzão maravilhoso. E eu não falei absolutamente nada sobre isso. Você foi, viu o carro, ajustamos o valor, ponto. No outro dia você veio buscar o carro, cadê o som? Cadê a rodona bonita? Não estava lá. Aí você, espera lá, Stanley. Cadê o som que estava aí ontem? Quando você me apresentou o carro. E a roda? Aí eu viro para você e digo assim, meu querido, eu te vendi o carro. Eu não te vendi o som. Eu não te vendi a roda. Para falar a verdade, eu não mencionei absolutamente nada sobre o som, sobre a roda. Aí você vai virar e vai dizer, é exatamente o que eu queria ouvir. Exatamente porque você não falou. Exatamente porque você não falou nada sobre o som, nada sobre a roda, é que você também me deve a entrega deles. Porque o legislador, no artigo 233 do Código Civil, diz que os acessórios seguem os principais. Se o carro é o bem principal, o som é acessório, a roda é acessória, e eu nada falei sobre eles, a presunção é de que estão abrangidos pelo contrato. Eu até poderia excluí-los, mas tinha que fazer isso de forma expressa. Olha, estou te vendendo o carro, não vai com o som, tá? Não vai com a roda, porque eu não tive tempo de tirar ainda. Aí, beleza. Mas se eu não falei nada, acessório segue o principal. Estou te vendendo o imóvel. As benfeitorias que eu construí ali, se eu não falei nada, estão abrangidas pelo contrato. Porque são bens acessórios. Agora, eu não posso confundir acessório com pertença. Não posso. Não posso confundir acessório com pertenças. Professor, o que são essas tais pertenças, então? Pertenças são bens que não constituindo partes integrantes de um bem principal, servem para embelezar, servem para ampliar a sua utilidade. Mas percebam a expressão-chave. Artigo 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro bem. Não é acessório, porque nós dissemos que os acessórios servem para um principal. Os acessórios são aqueles bens cuja existência depende de um principal, presume de um principal. O som automotivo, ainda que tenha como ligar fora do carro, a ideia é de que ele serve para ligar para o carro, para ligar no carro. A roda, ainda que eu consiga fazer daquela roda ali, né, um banquinho, ainda que eu consiga fazer do pneu um balanço, a função da roda, a função do pneu é estar no carro. Acessório. Pertenças são bens que, não constituindo partes integrantes, não são partes integrantes do bem principal. Não são. Mas servem, ainda que de modo duradouro, ao uso, serviço,
ao aformoseamento. Preciso dar algum exemplo agora. Quando eu te vendi a minha casa, você foi lá olhar, tinha um quadro bonito na parede, bonitão, lindo. Né? Tinha um armário, né, de madeira de lei, assim, antigo, rústico. Lindo, lindo, lindo. Um piano na sala. Oxe, vida. Maravilhoso. Esses bens não são acessórios. Esses bens são pertenças. Esses bens são pertenças. Percebam, o quadro é um bem em si mesmo. O piano ali é um bem em si mesmo. Aquele armário bonito é um bem em si mesmo. Aquele armário onde eu coloco ali minha coleção de livros é um bem em si mesmo. Não são acessórios dos imóveis. Ainda que contribuam para a utilidade, para o aformoseamento, para o uso do bem principal, não são partes integrantes do bem principal. Não são partes integrantes do bem principal. E por essa razão é que o legislador, no artigo 9.4, vai nos dizer que os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal, não. Que os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal, não abrangem, salvo se o contrário resultar da lei ou da manifestação da vontade, ou das circunstâncias, as pertenças. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças. Percebeu por que é importante distinguir pertença de acessório? O acessório segue o principal, as pertenças não. Artigo 233 diz que o negócio jurídico que envolve o bem principal abrange os seus acessórios, ainda que não mencionados. Se eu te vendo o carro e não falei nada sobre o som, não falei nada sobre a roda, não falei nada sobre o módulo, vai tudo junto. Está abrangido no contrato, porque são acessórios. Se eu não quero te vender o som, eu tenho que expressamente manifestar minha vontade nesse sentido. Porque a regra é de que o acessório segue o principal. Agora, pertença não. Pertenças são bens que, não constituindo parte integrantes, destinam ao uso, serviço, ao aformoseamento. Mas não são partes integrantes. E, por isso, como regra, não estão abrangidas pelo negócio que envolve o bem principal. Estou te vendendo a minha casa. O piano não vai junto, não, meu cara. Pode até ir, se eu disser que vai, se nós, né, nos manifestarmos nesse sentido. Agora, se eu estou te vendendo a casa, nós não falamos nada sobre os bens que estão lá dentro, são pertenças, não estão abrangidos. Não adianta falar, o piano não é acessório. Não, o piano não é acessório, o piano é pertença. O quadro é pertença. Perceberam? Por fim, quanto ao domínio, os bens podem ser particulares ou públicos. Particulares, quando o direito real de propriedade é titularizado por uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica de direito privado. Aí é particular. Meu carro é particular. Né? O seu carro é particular. Os bens aqui da LAC são particulares, porque o direito real de propriedade sobre esses bens é titularizado por uma pessoa natural, por uma pessoa jurídica de direito privado. Os bens públicos são aqueles cujo direito real de propriedade é titularizado por uma pessoa jurídica de direito público. Pela União, pelo Estado,
pelos municípios, pelo Distrito Federal, por uma autarquia. Bens públicos são aqueles cuja titularidade do direito real pertence a uma pessoa jurídica de direito público. União, Estado, município, Distrito Federal, uma autarquia, por exemplo. Os bens públicos, eles são divididos em 3 espécies, caminhando já para o final. Bens públicos de uso comum, que são aqueles que, em regra, podem ser utilizados por todos da sociedade, por exemplo, uma praça, por exemplo, a rua, por exemplo, uma rodovia, são bens públicos de uso comum. Como regra, qualquer pessoa pode utilizar. Já os bens de uso especial são aqueles que têm uma finalidade específica. São aqueles que têm uma finalidade específica. É, por exemplo, o prédio da prefeitura. O prédio da prefeitura, aquele imóvel. É um imóvel público, mas é um imóvel público de uso especial. É uma finalidade específica. A Câmara dos Vereadores, muito cuidado, que a CESP costuma fazer essa pegadinha aqui, e tem um monte de gente que cai igual patinho. Uma escola pública é bem de uso comum, bem de uso especial, ou um bem dominical? Pessoal, escola pública é um bem de uso especial. Porque não é qualquer pessoa que pode utilizar ali a escola pública como quiser. Pô, tem uma escola pública ali perto de casa que tem uma quadrinha legal. Vou chamar meus amigos e vou jogar uma bola lá. Espera lá. Aquele imóvel ali tem uma finalidade específica. Vou aproveitar o estacionamento da escola para guardar o meu carro. Não, espera lá. Cuidado, cuidado. Bem de uso comum é aquele que pode ser utilizado, em regra, por qualquer pessoa. Rios, mares, estradas, ruas, praças, etc. Bens de uso especial são aqueles que têm destinação específica. Edifício, terreno, destinado a determinado serviço, a determinado estabelecimento da administração pública, direta, indireta. Perceberam? E os bens dominicais são aqueles que não têm finalidade específica e nem podem ser utilizados por qualquer pessoa da sociedade. Não tem uma destinação especial e também não são de usos comuns. É o caso, por exemplo, de uma terra devoluta. Uma terra devoluta ou de alguns bens móveis de uso da administração. Chamo a atenção dos senhores aqui para o detalhe de que a grande importância de diferenciar essas 3 espécies de bens é que essas duas primeiras, bens de uso comum, bens de uso especial, elas são afetadas. Elas são afetadas. Ficou apagada ali? Deixa eu fazer de preto. Elas são afetadas. Os bens de uso comum e de uso especial são bens afetados. Como assim, professor? Afetados pela inalienabilidade, pela imprescritibilidade. Esses bens aqui são inalienáveis, são imprescritíveis, são impenhoráveis, como regra. Já os bens dominicais, que são aqueles que não têm uma destinação especial e também não têm uma destinação comum, grande característica é que esses bens ditos dominicais não são afetados. Não são afetados. Ou seja, esses bens podem ser alienados. Podem ser alienados. Vamos para a lei? Rapidinho.
Percebam aqui, ó. Artigo 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especiais são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto mantiverem essas qualificações. Artigo 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Está lá a diferença. Bem particular é aquele cuja propriedade é titularizada por uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica de direito privado. Bem público é aquele cuja propriedade é titularizada por uma pessoa jurídica de direito público. Os bens públicos podem ser de uso comum, de uso especial ou dominical. Os de uso comum e de uso especial são inalienáveis. Os dominicais são alienáveis. Vamos fazer aqui algumas questõezinhas para encerrarmos esse bloco sobre o objeto do direito e passarmos à análise dos fatos e atos jurídicos. Veja lá, ó. Julgue o item, prova da CESP. Julgue o item a seguir. Para serem objeto de negócio jurídico, os frutos devem estar já separados do bem principal. Pessoal, eu quero que vocês coloquem a cabeça para funcionar também. Além de estudar, mas também tendo um pouquinho de lógica. Eu posso dizer que aquela plantação de café é fruto do bem principal, que é o solo? Posso dizer? Posso, né? E fruto é acessório, não é? Fruto é acessório. Olha o que a afirmação nos traz. Para serem objeto de negócio jurídico, os frutos devem estar já separados do bem principal. Eu só posso vender o café depois que ele é colhido? Não, né? Então vai pela lógica também. A afirmação está errada. A afirmação está errada. Para eu alienar o fruto, ele não precisa já estar colhido. Para eu alienar o fruto, ele não precisa já estar separado do bem principal? Não precisa. Não precisa. Está errado. Próxima questãozinha. A energia elétrica é bem de uso comum do povo, divisível e imóvel, conforme determinação legal. A energia elétrica é bem imóvel ou é bem móvel? Conforme nós identificamos. É bem móvel. Bem móvel por força de lei. Está errada, portanto, a afirmação. A energia é bem móvel e não bem imóvel. Outra questão da CESP. As pertenças, em regra, não seguem o bem principal, posto que não se constituem em partes integrantes. O negócio jurídico que envolve o bem principal abrange as pertenças? Como regra, não. Por quê? Porque as pertenças não são partes integrantes do bem principal. Muito embora possam servir de forma duradoura para a utilização, para o aformoseamento. Então, a afirmação está correta. As pertenças, em regra, não seguem o bem principal, posto que não constituem em partes integrantes. Perfeito? Ok. Falamos sobre as pessoas, falamos sobre o objeto. E paramos por aqui essa nossa primeira parte. Mas os nossos estudos não acabaram. Você vai lá, tomar um cafezinho, tomar uma água, recuperar energia e volte, porque nós vamos seguir os nossos estudos, falando agora sobre os atos e fatos jurídicos. Ok? Grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique like.